Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Luiz e hoje eu estarei apresentando para vocês a história da pandemia de gripe espanhola de 1918, que deixou mais de 50 milhões de mortos. Mas antes de começar o vídeo, eu peço para que você que não é inscrito, que não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações. A pandemia de gripe espanhola de 1918, a mais mortal do gênero na história, afetou 1 em cada 4 pessoas em todo o mundo e matou mais de 50 milhões de pessoas. A carnificina sem precedentes da Primeira Guerra Mundial foi responsável por cerca de 20 milhões de mortes entre 1914 e 1918, deixando o mundo em estado de choque, diferente de tudo o que se viu antes. Mas quando a guerra estava terminando, outro cataclismo global estava em andamento, e embora a pandemia de gripe espanhola de 1918 não seja tão conhecida, ela matou talvez 3 vezes a quantidade de pessoas que a Grande Guerra já matou. A gripe H1N1, conhecida como gripe espanhola, varreu o mundo ao longo de 1918 e acabou afetando mais de um quarto da população mundial. Ela se espalhou para as regiões mais longínquas do planeta, do Ártico às remotas ilhas do Pacífico, e causou mais de 50 milhões de mortes em todo o mundo, embora alguns digam que chegou a 100 milhões. Quando o pior ocorreu? No final de 1918 foi o pior surto desse tipo da história da humanidade. No entanto, os especialistas ainda não sabem ao certo exatamente por que a gripe espanhola foi especialmente mortal ou mesmo onde começou. O que sabemos é que a Primeira Guerra Mundial só ajudou a propagação e a mortalidade da doença, embora os líderes mundiais tentassem minimizar os efeitos da gripe em seus próprios países para não parecerem fracos durante a guerra. Mas depois que a guerra terminou e nas décadas seguintes, a verdadeira história que veio à luz sobre a pandemia de gripe espanhola realmente mostrou que a tragédia histórica era potencialmente mortal. A morte estava lá o tempo todo. A gripe espanhola varre o globo. Apesar das dezenas de estudos que tentaram entender a pandemia de gripe de 1918, após o fato, os especialistas nunca foram capazes de determinar com certeza onde ela começou. Uma teoria proeminente em que ela começou em uma base militar britânica na França, enquanto outra, embora contestada, é que ela começou no norte da China e foi transportada para a Europa por trabalhadores chineses. Ainda outra teoria digna de nota é que ela se originou nos casos, onde alguns dos primeiros casos foram notados no início de 1918. Independentemente de onde começou a gripe espanhola, se espalhou rapidamente a partir do inverno de 1918, com muitos dos primeiros pontos de surto sendo bases militares. As tropas transportaram a doença através do Atlântico e por toda a Europa quando os exércitos foram enviados para a Primeira Guerra Mundial. Movimento de tropa, novos modos de transporte, automóveis e aviões para iniciantes e fácil transmissão por tosse e espirro permitiram que a gripe espanhola se espalhasse com facilidade. E uma vez infectado, você pode experimentar sintomas padrão de gripe, febre e dores, mas talvez também uma forma mortal de pneumonia na qual os pulmões do paciente se enchem de líquido sangrento. Eles se engasgaram com a espuma rosada enquanto suspirava pelo último suspiro. Mas esses horrores foram amplamente mantidos em sigilo pela maioria dos governos do mundo, que não estavam ansiosos para mostrar sinais de fraqueza durante a Primeira Guerra Mundial. No entanto, a Espanha, neutra, relatou seus casos, daí o apelido de gripe espanhola. Apesar da relatividade e falta de informação oficiais, a doença viajou ao redor do mundo, deixando quase nenhuma área intocada. As coisas só pioraram no outono de 1918, graças a uma segunda onda do vírus, alimentada por uma nova mutação mais mortal que a primeira, tornando outubro e novembro daquela época os meses mais mortais de toda a pandemia de 1918. Somente nos Estados Unidos, a gripe espanhola era tão mortal que a expectativa de vida caiu 12 anos, de 51 para 39, apenas em 1918. Foi assustador. As consequências da epidemia de gripe de 1918.
A pandemia de gripe de 1918 atingiu o pico com a segunda onda no final do outono, mas depois se acalmou rapidamente e aí desapareceu. Assim como os pesquisadores têm pouca ideia de como tudo começou, eles têm igualmente pouca ideia de como tudo terminou. Alguns dizem que foi o fim da Guerra Mundial. Alguns dizem que foi o fim da guerra, uma feliz mutação na doença, maior capacidade de fornecer tratamento, desenvolvimento natural de imunidade. A pandemia de gripe espanhola havia terminado e, no entanto, não houve um esforço imediato e bem-sucedido para descobrir por que a doença era tão mortal ou por que ela viajou de maneiras que era, de fato, em certos aspectos. O interesse em combater a gripe terminou assim que a pandemia acabou. Alguns, incluindo o Departamento de Saúde e Serviços Humanos, o HHS, dos Estados Unidos, dizem que isso tem a ver com o cronograma do evento. É possível que a estreita associação de pandemia com a Primeira Guerra Mundial tenha causado essa amnésia, escreveu o HHS. Enquanto mais pessoas morreram de pandemia do que a Primeira Guerra Mundial, a guerra durou mais que a pandemia e causou mudanças maiores e mais imediatas na sociedade. Levaria quase um século até que os pesquisadores desenvolvessem uma explicação para a disseminação da gripe de 1918. 3 genes foram capazes de enfraquecer o sistema respiratório da vítima, particularmente os túbulos brônquicos e os pulmões, e permitir que a pneumonia se controlasse. Por fim, desde suas origens até seu fim misericordioso, a gripe espanhola permanece em grande parte misteriosa. Então é isso, galera, o que vocês acharam do vídeo? Cachorro? Que cachorro é? Não sou cachorro, não. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like, compartilhe e valeu!